Vamos todos morrer. Com Hugo van der Ding e Tiago Ribeiro. E a caminhar. A caminhar para passos largos, para o abismo. E para a morte. Para a morte. Sim, sim. Hoje é a penúltima edição do Vamos Todos Morrer. O Tiago teve a cuidado de fazer a depilação brasileira para esta última semana. Claro. Isto é que é dedicação. Isto é dedicação, não é? Amor. E brio também, no fundo, isso é brio. Sim. Brio. Porque mesmo corporal. que não se vê, como diria os diamantes do Visconti, não se vê, mas sente-se. Tiago, Dance Trellens. Vamos lá, a um valioso episódio do dia. É verdade, nós continuamos nos nossos mortos de agosto e hoje trazemos um homem extraordinário que nunca tinha cá passado por morrer em agosto, mas que seria uma pena. Eu estou a adorar esta semana o dossiê de agosto. O dossiê de agosto. Os Sim, nossos sim. mortos em agosto. Seria uma pena não passar, porque é de facto talvez um dos portugueses mais extraordinários, pelo menos do século XIX, que eu para trás também vou pouco. A minha memória. Portugueses já extraordinários. São tão poucos. Pré-século XIX. Não São contem. tão poucos. Vamos lá a isto. No dia 18 de agosto de 1897, morria em Alhandra. 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 É aquele sítio em Vila Franca de Xira, tem as fábricas. Sim. Mas acho que é muito giro. Tem vinho também. Pois tem, é o vinho de Alhandra. É a cooperativa. Qual delas é que é? Sim. Mas está lá, sim. É uma daquelas Unidos de famosíssima. Alhandra. Não consigo lembrar. E morria aos 54 anos. Tão novos. Tão no vestido, mas fez tanta coisa. Pensem nisso. Agora, sim. Falamos do médico português Dr. Sousa Martins, um nome conhecido em todo o Portugal e até do outro lado do oceano. Passas para lá e chegas ao outro lado do oceano. José Tomás Sousa Martins nasceu em 1843, também lá em Alhandra, Vila Franca de Xira. Xisa, fez tanta coisa. Tanta coisa. Foi Começou de e Alhandra. acabou no mesmo sítio. Em Alhandra, sim. Então, assim, eu Meteu-se adoro. em Alhandra. Sim, a minha favorita. Esta Alhandra é de Vila Franca de Xira, mas eu gosto mesmo é de Mirandela. Alhandra. Alhandra de Mirandela. Ele nasceu. Nós vamos receber uma carta. Mas da queremos Câmara. receber alheiras. Depois levas-me a casa. Sim, se faz sim. favor. Claro. Nasceu numa família pobre, como o Tiago adora estas coisas. Ele ficou órfão de pai muito cedo, tinha ele 7 anos. O que acaba por lhe mudar a vida, como o Tiago também adora. E verão, ele não ficou, por acaso não ficou milionário, mas por razões bem bonitas. Vai-lhe mudar a vida e por acaso, olha, correu-lhe bem. Ele vai trabalhar, tinha um tio em Lisboa que tinha uma farmácia, ou trabalhava numa farmácia, e vai chamar este miúdo, claro, menino. tinha ficado órfão de pai, claro, e vai chamá-lo, venha cá trabalhar. E ele vai-se logo, pronto, vai gostar muito daquele mundo. Ao tio, exatamente. Ainda levou umas carladas do tio, se calhar lá na farmácia. Sim. E havia várias receitas. Bom, e ele próprio acaba por se interessar imenso por aquele. Era um gênio, é preciso dizer, não é? Por estudar, vai estudar farmácia, mas não contente, ao mesmo tempo, começa também o curso de medicina. Portanto, ele formou-se em farmácia, em ciências farmacêuticas e em medicina, que vai acabar ambos os cursos com brilhantismo. E vai começar a sua carreira de médico, mas não só médico, também de cientista e de professor. Ele é verdadeiramente uma das grandes mentes portuguesas do século XIX. Ele teve muitos cargos públicos porque era um homem muito ativo, para além da parte académica. E brilhante, não é? Brilhante. Mas claro. muitos cargos públicos na área da saúde, dirigiu muitos organismos, enfim, foi um homem com uma força e uma vontade notáveis. Como médico, a sua fama tornou-se tão grande que ele era o médico da família real, era um médico com muita de aristocratas, era a referência. Não me estou a sentir bem, chama o Sousa Martins, que os aristocratas não tratam os médicos por doutor. Manda aí um WhatsApp para Sousa Martins que ele responde. Um voice. Mas são 3 da manhã, então e agora que me estou a sentir mal? Olha, vou-me continuar a sentir mal e depois às 10 vão chamar o doutor Sousa Martins. Ali qual. Mas de facto é entre o povo que a sua fama de homem bom, mais do que bom médico, de homem bom, foi crescendo. É essa fase que impera, não é? Para todos nós. Verdade, no imaginário. 2 séculos depois. Tal e qual. Quando aparentemente podia não haver maior honra do que ser o médico do rei, não é? Claro. E que era, verdade, e amigo, incluindo, mas é de facto entre o povo que vai nascer esta sua fama de homem bom, que é uma coisa difícil. Ou seja, é muito difícil ser um médico bom. Ser uma pessoa boa, às vezes ainda Boa é mais sorte, difícil. claro, para lá chegar. Porque pelo menos médico só precisa estudar 12 anos. Sim. Ele não só recebia estas pessoas pobres de bordo
borla no seu consultório, como ia muitas vezes às suas casas fazer essas consultas ao domicílio. E é verdade, ele próprio nasceu pobre e, portanto, talvez por causa disso, muitas vezes deixava em cima da mesa, isto é excelente, o dinheiro para comprar os remédios que ele próprio receitava, porque ele pensava, bem, estou-lhe a receitar coisas onde é que esta gente vai comprar. Que volta que isto dá. É incrível. E deixava lá discretamente o dinheiro para as pessoas comprarem. E, sobretudo, essa multidão de gente pobre, que nós falámos aqui muitas vezes nesta última metade do século XIX, esta recente classe operária que enchia de miséria e de pobreza o centro de Lisboa e os arredores de Lisboa, esta gente que tinha vindo para as novas indústrias. Assim, nós imaginamos uma Lisboa onde hoje, por exemplo, a parte industrial está no Barreiro, se quiseres, mas já nem existe praticamente nada. Claro. Mas naquela altura tinhas os bairros operários de Alcântara, toda esta, olha, a cintura onde nós estamos aqui. E aquelas vilas criadas até depois, não é? Claro, só que muita exclusão também social, porque vinham os chusmas do campo, nós já falámos aqui muitas vezes disto. E de facto era um bocado esta os novos pobres, sim, acudir a esta, fazer o que podia para aliviar essa pobreza e essa miséria. É tão estranho, um século e meio depois, os nossos jornais, e ainda a semana passada o Expresso desenvolvia um artigo com esse mesmo conceito dos novos pobres, pessoas que acumulam 1, 2 trabalhos, 3 trabalhos até, e continuam sem poder pagar uma casa. É verdade, gente que trabalha e não tem dinheiro para pagar uma casa, é uma coisa que nos parece absurda, quase mesmo. Na área científica, o nosso Dr. Sousa Martins dedicou-se e foi um enorme especialista naquela que era a chaga da altura, a tuberculose. Era a grande doença assassina desta altura. A ele se devem muitos dos sanatórios que abriram por aqueles anos. O Hospital da Guarda, ainda hoje se chama Hospital Sousa Martins. Ele fez uma famosa expedição à Serra da Estrela em busca de condições de clima ideais. Leva ele e vai mais uma data de cientistas estudar o sítio ideal para construir estes sanatórios, estes centros. E dirigiu muitos dele. Quis ter usado ainda por cima o seu poder junto da corte, não é? Do rei, para poder influenciar e criar coisas tal que não existiam. O homem respeitadíssimo, claro. Não é? Claro que sim. São deles, precisamente são dele, os estudos sobre a tuberculose no século XIX. E estimava ele que morriam por ano 20 mil pessoas com esta doença em Portugal. É um número de facto assustador. Até que ele mesmo ficou doente com tuberculose e depois, cada vez mais fraco, mudou-se para uma quinta, lá no lugar onde tinha nascido, em Alhandra, e pôs fim à sua própria vida com uma injeção de morfina. Escreveu nesse dia o seu amigo e bem paciente, o rei Dom Carlos. Foi uma perda irreparável, uma perda nacional, apagando-se com ele a maior luz do meu reino. Bonitas palavras, incrível. Mas podemos dizer que a vida do Dr. Sousa Martins iria começar de novo, que é extraordinário. Ele era um homem da ciência, era ateu, mas com este seu humanismo e esta dedicação ao bem comum, fizeram com que ele fosse adotado pela crença popular. É verdade, ele tornou-se uma figura. É incrível. Não tinha nada a ver com um homem que não é filiado num era ateu, num organismo como o católico e ser aglomerado por essa marca. Ele é uma figura central do espiritismo, não só em Portugal, mas também no Brasil. Também no Brasil, é verdade. Ele vai ganhar fama de milagreiro e de santo, portanto fazer milagres depois de morto, claro. Este médico que nem sequer acreditava em Deus. Ele acreditava sim na ciência e na dignidade de todas as pessoas. Por isso, por mais kitsch ou retrógrado ou risível que nos possam parecer as placas dos ex-votos que ainda hoje enchem a estátua do Dr. Sousa Martins no Campo de Santana e aqueles retratos em velas e paus de incenso que se encontram nas lojas dos chineses, por exemplo, toda essa parafernália, são isso tudo, é verdade. São kitsch, são retrógrados, são risíveis, mas são, ao mesmo tempo, uma memória coletiva de um homem que viveu ao serviço dos outros. O Dr. Sousa Martins morreu faz hoje 127 anos.